Queridos irmãos e irmãs, nós ontem, na Noite Santa, contemplamos a chegada de Jesus no Natal. E a festa é tão grande que a igreja tem várias cerimônias, vários textos que completam-se uns aos outros para nos narrar este evento, que é o fato mais importante da história. Este evangelho que acabamos de ouvir é o início do Evangelho de São João. É um texto tão importante que na liturgia antiga ele era rezado todos os dias no final da missa. E ele nos começa falando tal como o primeiro livro da Bíblia. No primeiro livro da Bíblia começa dizendo: no princípio Deus criou o céu e a terra. A primeira frase do Evangelho de João diz: no princípio era o verbo, é a melhor tradução assim. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Assim como no início dos tempos, Deus fez a obra da criação da humanidade, na plenitude dos tempos, quando Jesus vem ao mundo, a liturgia nos fala, Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. Tudo que foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que se fez, de tudo o que foi feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Temos que ouvir esses textos e aplicá-lo a esse menino Jesus que acabou de nascer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Tudo isso nós dizemos desse menino que no primeiro dia de sua vida, neste dia 25, ainda não fala, ainda não expressa nenhum sentimento, porque é uma criança recém-nascida, mas ele é o Verbo de Deus, feito homem. Ele é a segunda pessoa da Trindade que assumiu a natureza, que é Jesus. Essa pessoa não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. Jesus é a segunda pessoa da Trindade que tem as duas naturezas, a natureza divina. No princípio, o Verbo era Deus, ele era Deus desde sempre da eternidade, e no momento determinado, ele assume uma natureza humana, nascendo de Maria. E o sinal do recém-nascido, como ouvimos no relato de Lucas, o sinal é uma criança, é o sinal da chegada de Deus. É preciso procurar esta criança. Assim falaram os anjos na Noite Santa aos pastores que vigiavam o rebanho durante a noite. Nasceu-vos na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso você verá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Foram com grande pressa e encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Para nós é muito simples montar um presépio, muito simples ter a imagem do menino Jesus. Mas nós temos que pensar que existe um mistério por trás disso. Porque o sinal do Natal é uma criança, enfaixada em panos, deitado numa manjedoura. Não está deitado num berço, não está num palácio, não está num lugar adequado, está numa gruta de animais, está num curral de animais. Os pastores não pararam para pensar. Se eles parassem para pensar, eles diriam: mas como é possível nascer um Salvador e ser uma criança enfaixada em panos e colocada numa manjedoura? A manjedoura não é lugar para colocar crianças. Na manjedoura se coloca
a comida para os animais. Mas este é o sinal. E Maria, portanto, envolveu o menino em faixas e colocou numa manjedoura. Papa Bento XVI, comentando esta passagem, ele diz: o menino rigorosamente envolvido com faixas aparece como uma alusão antecipada à hora da sua morte. Jesus é desde o início o imolado. Por isso a manjedoura era representada como uma espécie de altar. Vejamos que interessante, esse menino nasceu, está envolvido em panos, colocado numa manjedoura, porque esse menino, quando morrer, quando entregar a sua vida, vai ser enfaixado e colocado num sepulcro. Jesus veio para entregar a sua vida numa cruz em resgate dos nossos pecados. Ele veio para morrer. É o contrário do que acontece conosco. Nós morremos porque nascemos. Ele nasceu para morrer. Nasceu para entregar a sua vida na cruz. Santo Agostinho, falando também da manjedoura, faz um outro comentário interessante. A manjedoura é o lugar onde os animais encontram o seu alimento. Agora, porém, jaz na manjedoura aquele que haverá de apresentar-se a si mesmo como verdadeiro pão descido do céu, como verdadeiro alimento que dá ao homem a vida verdadeira. Dessa maneira, a manjedoura torna-se uma alusão à mesa de Deus, para a qual o homem é convidado a fim de receber o pão de Deus. Aliás, a cidade de Belém, a palavra Belém, em hebraico, significa casa do pão. O menino colocado numa manjedoura, que é um lugar onde se come. Esse menino vai transformar o seu corpo no pão eucarístico, quando ele instituir a Eucaristia. Por que Jesus vai fazer isso? Vai fazer isso porque quando ele veio e viveu entre nós, ele não foi conhecido por todas as pessoas, nem para as pessoas mais importantes. Ele saberia que ao longo dos séculos viriam muitas pessoas que teriam um grande desejo de conhecer Jesus, de conhecer Deus, de estar com Deus. Então ele, como é Deus, ele pode fazer o que nós não podemos. Ele tinha que oferecer a sua vida na cruz, ressuscitar e subir ao céu. Tinha que ir, mas ele desejava ficar. E ele encontrou essa maneira de ficar ao instituir o sacramento da Eucaristia, pelo qual nós recebemos o mesmo Jesus que nasceu no Natal. Ele se faz acessível para nós, ele se faz pequeno para nós. Se Jesus foi longe ao se fazer uma criança, é Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, mas está recluído, reduzido à figura de uma criança inerme, impotente. É uma grande humilhação de Deus. Deus se rebaixou, se aniquilou a si mesmo, fazendo-se semelhante a nós, como diz São Paulo. Depois ele foi mais longe ainda. Quando ele instituiu a Eucaristia, ele se fez uma coisa, um pedaço de pão, um objeto. Ele se humilhou ainda muito mais. E nós temos Deus muito mais presente. O Jesus que nasceu em Belém, há 2022 anos, mais ou menos, nós estamos tão longe do seu nascimento, mas nós estamos tão perto de nós, porque ele está aqui na Eucaristia, está aqui no Sacrário. E podemos até pensar o seguinte: aquela gruta, que era um curral de animais, não era e nunca seria um lugar apto ou digno para que Jesus nascesse. Assim também o nosso coração. Nosso coração, por maior esforço que tenhamos, nunca seria digno de receber o próprio Deus. Todos nós temos um curral no nosso coração. Desculpem a expressão, mas é assim. Claro, como temos um curral no coração, temos que fazer o esforço para, como José deve ter feito, para limpar um pouco aquela gruta, para fazer aquilo que fosse pouco mais
próprio para que acontecesse aquele mistério. É isso que nós fazemos com o nosso coração. Essa é a preparação que nós devemos ter feito durante todo o advento. Preparar nossa alma, esse curral, para que Jesus possa vir, para que possa nascer dentro de nós. Por isso, vamos olhar para esse menino e aprender dele. Durante o tempo do Natal, o presépio deve ficar montado em casa, até pelo menos a festa do batismo do Senhor, que será nesse ano 8 de janeiro. Vamos aproveitar para meditar sobre isso. Meditar sobre a humildade. Ele é Rei de Reis, Ele é Senhor dos que dominam, é o Senhor do céu e da terra, né? E Ele se faz pequeno, uma criança. Ele não chega dando ordens, Ele não chega mostrando poder e força, ao contrário, Ele chega fraco, frágil, desprotegido, até Herodes quererá livrar-se dele. Ele não faz alarde da sua sabedoria, Ele não se impõe, sendo Ele rico, sendo Ele sábio, né? Aprendamos de Jesus a lição da humildade. Nós que não somos tão sábios, nós achamos que nossas ideias são melhores do que as outras. Até encontrei isso num texto, numa crônica de um autor conhecido. Ele dizia assim, que o dom mais bem distribuído por Deus aos homens é o da razão, porque todo mundo acha que tem razão, todo mundo acha que as suas ideias são melhores do que as dos outros, todo mundo acha que as coisas seriam melhores se fossem feitas do seu jeito. Então, por isso, nós temos essa tendência, todos temos essa tendência. Sendo incapazes, nós queremos ser como Deus, como Adão e Eva caíram nessa tentação. Portanto, vamos aprender a lição de humildade. Nós não somos tão perfeitos como imaginamos, não somos tão sábios como imaginamos, não somos tão incorrigíveis como imaginamos. Não, nós precisamos aprender muito, nós precisamos corrigir-nos muito. Nós estamos ainda muito longe do modelo que é nosso Senhor. Segundo exemplo que temos que aprender desse menino que nasce é o desprendimento. São Paulo diz que ele, sendo rico, se fez pobre para enriquecer-nos com a sua pobreza. O Natal, o nascimento de Jesus nessa gruta de Belém, não foi um acontecimento precipitado, não foi algo que aconteceu por uma série de circunstâncias que pobre, como o Papa Francisco disse hoje de manhã, escolheu nascer pobre, escolheu uma família pobre, escolheu uma aldeia perdida, escolheu, ele se desprendeu de tudo, né? Por que ele faz isso? Para mostrar que nós não podemos colocar nosso coração nas coisas, na posse dos bens. Ainda que não é pecado ter bens e posses, mas não devemos colocar nosso coração nessas coisas. O mais importante que nós devemos aprender é amar a Deus, isso sim, onde temos que colocar o nosso coração. E Jesus faz tudo isso por amor. Deus foi tão longe, como disse o autor da carta aos Hebreus, não se sabe exatamente quem é o autor. Ele diz que Deus muitas vezes falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Esta é a maravilha de Deus. Deus veio falar pessoalmente, enviou o Seu Filho. Nós não podemos pensar e nem dizer que Deus está longe de nós. Não podemos pensar que Deus não nos vê, Deus não nos conhece, não nos acompanha. Isso não é verdade, porque Ele veio viver junto de nós. Portanto, um propósito para este tempo de Natal é contemplar o menino Jesus, aprender dele, ler. Para isso é muito prático, ler pausadamente os dois relatos do Natal que estão nos Evangelhos. Primeiro e segundo capítulo de São Mateus, que conta o Natal do ponto de vista de José,
e o primeiro e o segundo capítulo de Lucas, que contam o Natal do ponto de vista de Maria. Aí encontraremos uns textos interessantes para lermos com calma e para assimilarmos a grandeza desse mistério. E depois pensemos em preparar bem, cada vez que nos aproximemos da comunhão, pensar que nós temos essa gruta na nossa alma, que é preciso limpá-la, e a melhor maneira de limpar a gruta da nossa alma é a confissão, fazer uma boa confissão, para que esse menino colocado na manjedoura também possa ser colocado no nosso coração na hora da comunhão sagrada. Vamos pedir isso através de nossa Mãe, Santíssima Maria, Mãe de Jesus. Assim seja.